Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Na aula de hoje, a gente vai discutir alguns aspectos e alguns conceitos fundamentais de eletroquímica. A gente já discutiu reações ácido-base, outros tipos de classes de compostos, e aqui, neste caso, a gente tem alguns compostos que eles são caracterizados pelo tipo de reação, e as reações que eles apresentam são reações eletroquímicas, também conhecidas como reações redox, né? Uma forma de simplificar. Assim como a gente já tinha discutido lá em teoria ácido-base, dentro de uma das teorias de ácido-base, a gente tinha um par conjugado de ácido com base, porque doa próton, o outro recebe. Aqui é um pouco essa ideia de par conjugado. Por quê? Porque essas reações elas não acontecem independentes. Vamos lá. O que caracteriza as reações de óxido de redução, ou reações redox, é fundamentalmente a questão da transferência de elétron. Então, o que significa que uma espécie ela está doando ou transferindo seus elétrons e esses elétrons não ficam soltos aí ao bel prazer, eles precisam ser transferidos para uma outra espécie. Por isso esse par conjugado. Então, nessa transferência, neste processo de transferência de elétron, a gente acaba criando uma corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons. E aí tem um sentido, né, de onde esses elétrons saem para onde esses elétrons vão chegar. E dentre essas reações, como a gente já disse dos pares, são dois processos independentes, mas que ocorrem independentes, mas que um tem uma relação direta com a outra. Primeiro, a gente leva em consideração o processo de oxidação. Então, oxidação, nesse primeiro caso, a gente tem um exemplo aqui, o magnésio sólido, reagindo com o oxigênio do ar, né, e formando o MgO2, que é o óxido de magnésio. Aqui as espécies estão separadas, né, o cátion e o ânion, mas aqui já formou o sólido. Bom, para quem for um pouquinho mais antigo, vai lembrar que quando existia a máquina fotográfica, existia um dispositivo que era o flash, que era um filamento lá de magnésio que acoplava, né, no flash em cima da câmera e aquilo disparava. Por quê? Porque era uma reação de oxidação do magnésio com oxigênio, formando o óxido de magnésio e desprendia muita energia, muito calor, então dava aquele brilho, né? Hoje, com as câmeras digitais, o flash não é com esse tipo de dispositivo. Então, aqui a gente tem uma situação no qual o magnésio sólido está formando, está originando um cátion magnésio. Se ele era sólido, a carga dele era zero, e aqui, quando ele tem uma carga 2+, significa que ele cedeu 2 elétrons. Se ele cedeu 2 elétrons, ele cedeu esses 2 elétrons para uma outra espécie. Aqui a gente tem, né, uma outra situação também, que essa outra espécie é o oxigênio. Veja, quando ele estava na forma gasosa aqui com a carga zero, porque, né, estava neutro, ele recebe os 2 elétrons do magnésio e ele passa a ter uma carga O2-. Agora, aqui também a gente leva em consideração os coeficientes estequiométricos, por um outro mecanismo. Bom, se o magnésio ele sofreu uma oxidação, ele cedeu o elétron, a outra espécie, o oxigênio, ele recebeu esse elétron. Então, ele sofreu um outro processo, que é o processo de redução. Então, nas equações de óxido-redução, na equação de oxidação, a espécie que perde elétron, que vai doar esse elétron para transferência, ela sofre essa alteração. E na outra reação, que é chamada de redução, essa espécie ela vai receber esse elétron que está sendo transferido. E aí a gente tem um par redox, ou seja, alguém está transferindo elétron e alguém está recebendo elétron. Então, nessa transferência do elétron de uma espécie para outra, né, é que vai acontecer esses processos de oxidação e redução. E aqui a gente tem um exemplo, né, da redução do ferro, do óxido de ferro, na presença de monóxido de carbono para a obtenção do ferro puro. É um processo comum na própria siderurgia, né, de aplicações industriais. Então, aqui, essa reação redox ela vai ser essa combinação de uma reação de oxidação com uma reação de redução. Aqui a gente tem uma representação, né, da queima do próprio magnésio ali, liberando bastante energia. Lembra que eu tinha chamado a atenção para diferenciar o processo de oxidação do processo de redução, a variação da carga, que ela estava neutra e ficou com carga mais 2. Ela estava neutra e ficou com carga menos 2.
perdeu o elétron e ganhou o elétron. Então, neste caso aqui, essa variação, para ficar mais fácil acompanhar qual é o caminho do elétron, por onde ele está circulando, por onde ele está passando, a gente tem esse conceito de número de oxidação, que é uma maneira, então, de acompanhar, né, o caminho ou a trajetória desse elétron. Então, nesse par, ou seja, de onde ele saiu para onde ele foi. Se você olhar só a fórmula, você não, a priori, não tem essa informação. Então, a gente precisa agora recorrer a quais são as cargas, né, da variação do número de oxidação desses compostos. Para as substâncias puras, no caso o magnésio sólido, tanto como o cloro gasoso, independente do estado, a carga, o NOx dele vai ser 0. Então o magnésio saiu de 0 e agora, né, formando o cátion mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Então, se o número de oxidação dele sai de 0 e vai para mais 2, esse número de oxidação aumentou. Então a gente tem mais uma informação para caracterizar um processo de oxidação. No processo de oxidação, a espécie perde elétron e aumenta o número de oxidação. Em contrapartida, o cloro gasoso, ele tem o número de oxidação 0 e ele vai receber o elétron transferido do magnésio. E aí, como eu tenho aqui 2 cloros, a carga do magnésio é 2+, a carga total teria que ser 2-, eu vou ter o cloro que tem carga -1, lá na posição que ele ocupa na tabela periódica, na família 7A, né? O magnésio lá na família 2A. Essa distribuição eletrônica também nos dá informação, que a gente já viu lá no começo do curso, né? Para identificar o número do NOx. Mas para identificar o número do NOx, nós temos algumas regrinhas, e alguns desses elementos, esse NOx pode variar, alguns são fixos. E aí a gente tem, então, de 0 variando para -1, diminuiu. Agora a gente pode caracterizar também um processo de redução. Redução é o processo no qual a espécie vai ganhar elétron e o NOx dela vai diminuir, ou seja, se está ganhando elétron, vai diminuir esse número. Aqui a gente pode ver, né, um outro exemplo, não só desses elementos, mas também agora de outros compostos, do brometo de sódio reagindo com cloro, formando o cloreto de sódio, mais o bromo líquido, também com variações, né? Então, o NOx dele sai de 1 e permanece 1, e o bromo ele sai de -1 e vai para 0. Então, de -1 para 0, aumentou. O cloro de 0 para -1 diminuiu. Então, neste caso, agora, aqui o cloro está sofrendo oxidação, lá o cloro estava sofrendo redução. Então, depende com quem ele está reagindo, com quem ele está interagindo, ele vai sofrer um ou outro processo. Vamos dar uma olhadinha agora, já que eu falei, depende com quem ele está interagindo, depende com quem ele está reagindo, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Bom, se no processo de oxidação aquela espécie perde elétron, ela perde esse elétron para uma outra espécie. E essa outra espécie ela vai receber esse elétron que está sendo transferido. Então, quem está sofrendo oxidação causa a redução na outra espécie. Então, o agente oxidante e o agente redutor. As espécies que sofrem oxidação, elas causam a redução na outra espécie, elas são os agentes redutores. E as espécies que sofrem a redução, elas causam a oxidação na outra espécie, então elas são os agentes oxidantes. Então aqui a gente tem uma relação, vamos dizer, inversa, porque não é da própria espécie, mas é o que ela causa na outra, já que ela é o agente causador dessas modificações, né? O agente oxidante e o agente redutor. Aqui um exemplo de um pedacinho de zinco, aí a gente tem aqui uma fotografia com essa representação, que uma barra de zinco metálica ela é colocada em uma solução de cobre 2+, o cobre na forma de íon 2+, ele aparenta essa coloração azulada, e eles vão sofrer uma reação de óxido-redução. Com o passar do tempo, né, na progressão dessa reação, essa reação ela vai perder essa coloração azul. Por quê? Porque o cobre, na forma de cobre 2+, em solução aquosa, ele vai sofrer a redução e vai passar para a forma de cobre metálico. O cobre metálico, se você lembrar o fio de cobre, qual é a coloração que ele tem? Aquela cor meio avermelhada. Então, por isso que a gente nota aqui um depósito sobre a barrinha de zinco dessa coloração meio avermelhada, que é o cobre já na forma reduzida, na forma metálica.
e a barrinha, então, de zinco metálico, que a gente tinha aqui no estado sólido, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a oxidar, perder o elétron, e o cobre está recebendo esse elétron para se reduzir, e ele vai sair da barrinha e vai para a solução. Só que ele não vai alterar essa coloração, porque tem essa coloração incolor. No entanto, do sólido para a solução, essa barrinha de zinco, ela vai sendo corroída com o tempo, né? Vai sendo consumida. Então aqui a gente tem uma reação, o par de uma reação redox entre o zinco e cobre, e como isso está acontecendo. A representação macroscópica da fotografia, do fenômeno que a gente pode ver, e uma representação submicroscópica para notar na barra metálica a representação dos átomos de zinco sólido, né, sendo oxidados e saindo na forma de zinco do cátion zinco 2+, e o cobre na forma de cobre 2+ da solução, se depositando na forma de cobre sólido que a gente tem aqui na reação. Então aqui eu tenho a dimensão submicroscópica representada, a macroscópica, o fenômeno que eu vejo, e a simbólica da equação me dando essas informações desse processo. Tudo bem? Bom, então a gente já disse que são dois processos que acontecem separados, um de oxidação e um de redução, mas que tem uma relação em função da transferência de elétrons. E elas acontecem, já que a gente pode separar uma da outra, que a gente chama de meias reações, ou seja, para descrever a oxidação, eu posso separar o zinco, formando o zinco cátion zinco 2+, perdendo o elétron. E no processo de redução da prata, a prata sólida, uma outra reação, recebendo o elétron transferido e formando a prata sólida. Então a gente tem a semi-reação ou a meia reação para oxidação e para redução. E aqui a equação global somando as duas numa equação num processo redox. Tá bom? Bom, aqui a gente já falou em relação a essas reações e a gente tem o que se chama de par redox, ou seja, bom, já que eu tenho zinco em duas formas, tanto sólido como em solução, ele é representado através dessa maneira. Primeiro a espécie oxidada e depois a espécie reduzida com uma barra inclinada. Então, no caso aqui, para representar para a semi-reação da redução, né, o par redox de prata mais para a prata sólida. São questões da linguagem, de modo que em qualquer sistema, em qualquer lugar, os químicos os cientistas e também, né, os professores que usam essa mesma linguagem podem se comunicar, independente da língua, eles vão conseguir entender o que se quer dizer com um com o outro. Bom, um outro aspecto que a gente precisa chamar a atenção é que lá no início, quando a gente falava da estequiometria, a gente estava fazendo balanço estequiométrico por tentativa e erro. Aqui a gente tem um outro mecanismo que é das reações redox simples, que, num primeiro momento, um cobre, uma prata e uma prata. Parece que está balanceado. Entretanto, para mecanismos de reações eletroquímicas, de reações redox, eu preciso levar em consideração as cargas. Então aqui, carga 0, carga mais. Carga 2+ e carga mais. Então isso não está balanceado. Eu preciso usar os coeficientes estequiométricos para balancear as cargas também, além das entidades que fazem parte, das espécies que fazem parte. Então duas pratas com carga 1, duas cargas mais. Aqui continua 0, cobre 2+, duas pratas 0. Então a quantidade das espécies está balanceada e a quantidade das cargas 2+, para cada um lado da minha reação também está balanceado. Então, para as reações redox, as reações eletroquímicas, eu também levo em consideração no balanceamento na estequiometria, além das espécies presentes, né, nos reagentes e produtos, as cargas presentes nessas duas posições, que a gente não pode esquecer disso. Algumas aplicações diretas, então, das células eletroquímicas, que são as combinações e a presença dessas reações redox. A gente tem de células eletroquímicas, células galvânicas, que são reações que acontecem espontaneamente. Então, zinco oxidando e cobre reduzindo, acontece espontaneamente. O ΔG, a energia livre de Gibbs, ela é favorável a esse processo. Esse aqui é um mecanismo, por exemplo, no qual aqui a gente tem algumas possibilidades de representação do que é conhecido como pilha, né? Então, a pilha de Daniel ou a célula de Daniel é um mecanismo no qual ele vai fazer a combinação, e aqui tem um diagrama da célula eletroquímica, para poder descrever como esse mecanismo acontece. Então, isso aqui
vamos dizer que é a mesma coisa dessa outra representação. Aqui a gente identificando cada uma das espécies, quem está oxidando, quem está reduzindo. Então, quem está oxidando, liberando o fluxo de elétrons, né, no ânodo, e quem está recebendo o fluxo de elétrons passa a ser o cátion, o polo positivo. Se você olhar em uma pilha dessas que você usa normalmente, você vai identificar o polo positivo e o polo negativo, ou seja, da onde está o fluxo de elétrons da corrente passando de um sentido para o outro. Aqui, então, a gente tem o par de quem está oxidando para fornecer os elétrons, né, com as duas barras, que significa que elas estão separadas, em compartimentos separados, na minha pilha eletrolítica, que a gente tem uma célula galvânica ou uma célula voltaica. Bom, isso para os processos redox que acontecem espontaneamente. No entanto, a gente tem alguns processos que não acontecem espontaneamente, mas eles podem ser induzidos, forçados a acontecer. Aqui a gente tem uma reação que está gerando corrente, gerando eletricidade, né? Uma reação química que gera eletricidade. A gente pode fazer o contrário, aplicar eletricidade para fazer com que aquela reação redox aconteça. E aí a gente vai ter o que chama de célula eletrolítica, através do mecanismo da eletrólise, ou seja, eu vou aplicar corrente para fazer com que essa reação aconteça, porque ela não acontece espontaneamente. Energeticamente não é favorável em função da energia livre de Gibbs, mas é possível de fazer. E um dos processos talvez mais conhecidos é a própria eletrólise da água, na qual a gente pode fazer, né, esse mecanismo construindo uma célula eletrolítica para obtenção de hidrogênio e de oxigênio. Então aqui tem uma outra situação na qual a gente pode aplicar também uma eletrólise para a obtenção de cloro e para a obtenção de magnésio. Então são conceitos e conhecimento químico que você pode utilizar a partir, né, desse conhecimento, controlar essas reações eletroquímicas, independente do sentido que ela ocorra, se ela é espontânea ou se ela não é espontânea, para que você possa explorar esses processos industrialmente. Por exemplo, um outro processo que a gente precisa levar em consideração de possibilidade de aplicação dos conceitos de eletroquímica, das reações redox, é a questão da eletrodeposição, né? Ou que é conhecido como deposição eletrolítica, que você vai revestir o seu material, o seu objeto, com uma fina película, uma camada de um determinado metal para proteger. Aqui a gente tem até um exemplo, né, de uma moto dessas cromadas, que o objetivo, na verdade, quando você croma, você reveste ela com cromo, não é só o aspecto estético, de que vai ter um brilho, vai valorizar, mas fundamentalmente porque o cromo, quando ele sofre esse processo de eletrodeposição, ele está ali para proteger o metal, que é a estrutura dessa motocicleta, por exemplo, assim como em outras situações. A eletrólise, ela vai favorecer essa eletrodeposição. Em um processo industrial, você pode utilizar também esse mecanismo. Aqui a gente tem alguns exemplos para obtenção de cloro, de flúor, de hidróxido de sódio, né, ou propriamente para refinar o cobre. Então é uma série de processos industriais em grande escala que a gente faz baseado nesses conceitos básicos de eletroquímica. Bom, mas esses processos, eles não acontecem só positivamente. Existem alguns processos que acontecem, vamos dizer que são indesejados, que é o próprio fenômeno da corrosão, ou seja, a oxidação de um material. Talvez o que seja mais comum no dia a dia, que as pessoas conheçam, né, identifiquem mais facilmente, é a questão da própria oxidação do ferro, que vai formar o óxido de ferro, que tem aquela coloração meio amarelada, que as pessoas vão chamar de ferrugem. Então, já que é um processo de oxidação indesejado, a gente pode também usar esse conhecimento e esses conceitos para evitar esse tipo de problema, né? Assim como a gente já falou da eletrodeposição, a gente pode usar o que as pessoas acabam fazendo, usar uma pintura, né, uma tintura, mas na verdade o que você está usando nessa pintura para revestir esse material é um outro metal que vai oxidar primeiro que ele. Então a gente pode recorrer a uma série eletroquímica para identificar os potenciais padrões de cada um desses elementos para saber quem oxida primeiro, quem oxida depois. E dessa maneira eu posso ter mecanismos de identificar, obviamente, que eu vou tentar identificar um elemento que é mais barato, né, do que um outro elemento para poder fazer essa aplicação. E é o que a gente chama de metal de sacrifício. O processo de galvanização é exatamente fazer isso,
pegar uma camada, uma película de zinco e revestir o seu objeto, de forma que o zinco ele vai se oxidar primeiro do que o ferro e a gente pode conseguir então proteger. Nesse caso, o zinco é mais barato. Entretanto, não dá para galvanizar estruturas muito grandes como pontes, né? Grandes equipamentos. E aí você tem uma outra possibilidade de fazer essa proteção, que é chamada de proteção catódica. Então, junto com aquele material, você inclui uma barra do outro material, que vai ser mais fortemente redutor, e ele vai sofrer esse processo antes do que o metal que você está tentando proteger. Bom, acho que deu para a gente ter uma ideia de diferentes processos, diferentes aplicações que a gente pode começar a entender melhor, resgatando alguns conceitos básicos de eletroquímica. Então a sugestão é que vocês consultem os materiais, os vídeos e os textos que estão lá sugeridos, que possam aprofundar e encontrar outras aplicações desses conceitos de novo, porque assim como cinética, a ideia é explorar um pouco mais qualitativo esses conceitos de eletroquímica. Bons estudos e até a próxima aula.